Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa página Condomínio Net. Hoje a gente vai falar de um tema super especial. Abril Azul, vamos falar sobre autismo, mês mundial da conscientização do autismo. Então, vou dar boa noite para meu amigo e sócio, Dr. Danilo. Seu boa noite. Boa noite, Peterson. Boa noite, Alcione. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Já faz uns 4, 5 podcasts que eu tô falando que vai ter esse tema aqui. Eu falo, pessoal, segura as perguntas, segura. A gente vai ter um tema específico sobre autismo. E hoje estamos aqui para falar disso. E tenho certeza que vai ser uma aula, só pela nossa conversa preliminar. Eu acho que hoje aqui vai ser uma aula. Então, assim, você quer entender um pouco mais, você que tem um filho autista, você que tem um parente autista, um conhecido, um vizinho, um morador no condomínio, saber como realmente lidar, tratar, entender um pouco mais. Hoje você vai aprender tudo isso com a nossa convidada especial, Alcione Mouta, psicóloga. Por favor, seu boa noite, Alcione. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite. Falar do autismo para mim é um prazer. Espero estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento e um pouquinho do aprendizado que eu tive no autismo e a minha vivência, né, que eu tive com o autismo em condomínio. Vai ser bem legal hoje. Eu me comprometo a apresentar para vocês até alguns cases de sucesso que tivemos no escritório. Então, no escritório a gente lida bastante com isso. Todo condomínio hoje temos casos de autismo. Então, a gente lida bastante. Vou demonstrar quais foram as técnicas utilizadas pela parte jurídica. A parte agora psicóloga, a parte mais técnica. Vou pedir isso aí para a Alcione. E já vamos iniciar conversando, falando um pouco mais. Eu queria entender um pouco mais o que é o autismo. Porque às vezes as pessoas falam que é uma doença, que é um estado, é um transtorno. Claro, eu estudo um pouco sobre isso, mas eu queria saber de alguém mais técnico. Por favor, Alcione. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples. Certo. O autismo, ele não é uma doença. Muitos falam que é uma doença. Não, ele é um transtorno do sistema neurodesenvolvimento do ser humano, que acomete duas áreas importantíssimas, que é a nossa área do desenvolvimento social, e ele causa estereotipias, que são movimentos, né? O autista ele é muito repetitivo. Então são essas características e é isso que é o autismo. A pergunta que mais fazem: Alcione, o autista, ele vai ter cura? Meu filho vai ter cura? Não. Todo o trabalho de intervenção que você faz para o autista, você faz para melhorar a qualidade de vida dele. Quando a gente fala em qualidade de vida do autista, é melhorar a qualidade de ele compreender aquilo que para nós é básico. Para ele compreender que a caneta azul, ela pode ter vários tons de azul e não só ser um tipo de azul. Isso é interessante para o pessoal saber. Não tem cura, então na verdade é um tratamento. Não, o autismo ele não tem cura. Ele é um transtorno, né, do sistema neurotransmissor. Vamos falar um pouquinho mais disso. Até o 5º mês de gestação, o feto, o bebezinho, ele já está sendo formado. Então a nossa quantidade de neurônios já está ali no nosso cérebro. Do 5º mês até o 9º, ele é lapidado. Então, aquele que não vai servir, ele é tirado. Na formação do cérebro do autista, isso não acontece. Fica muito neurônio. E por ficar muito neurônio, fica muita informação. E elas ficam todas bagunçadas. Então, é o que traz a dificuldade no sistema do neurodesenvolvimento do autista. Deixa eu ver se eu entendi. Para um leigo, assim como eu, um autista, em tese, é um superdotado, porque ele está com muito neurônio. Sim, mas eles não são neurônios que estão focados à superinteligência, eles estão todos bagunçados. Então, eles ficam bagunçados, então tudo que você fala é bagunçado para ele, é diferente para ele. Entendi. Entendeu? Eles não conseguem fazer... Não tem. Eles ficam bagunçados. Isso é interessante saber, porque eu falei às vezes por ser uma doença, porque tem bastante mito e verdade, né? Então, na verdade, o fato de, é uma doença, isso aí é um mito. Um dos mitos que a gente ouve falar muito do autismo é que ele é um gênio. Que nem, vou até falar, falam muito, colocam que o Messi, entendeu? Teria um grau de autismo, não é? Sim, mas vamos lá. O autista, ele tem o hiperfoco. Dependendo do grau do autismo, ele tem o hiperfoco. Nada impede que o hiperfoco dele seja
extremo a estudar. Não tem aquelas crianças que elas sabem tudo do dinossauro? Sim. Sim. Eles sabem tudo. Tem aqueles que sabem tudo da geografia. Então, isso faz o hiperfoco. O que é um hiperfoco? Eles vão estudando sobre só aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto. Então, ele vai estudar tudo do dinossauro, porque só o dinossauro interessa a ele. E aí, ele se torna expert naquele assunto. Entendeu? Então, o Messer, ele pode ser um excelente jogador, porque ele estudou tudo de futebol. Ele teve o hiperfoco dele no futebol. Eu não entendo de futebol, mas vamos pôr a situação. De ser atacante, o que tem que fazer, onde põe o pé, onde faz o jogo, onde está. Ele fez o estudo, o hiperfoco dele foi ali. Mas com certeza ele é um nível de suporte 1. Entendi. É diferente isso, né? O que você me explicou, a gente acaba entendendo que nem falou, então pode ser um gênio. Não, na verdade, ele dá atenção realmente ao que ele quer. Isso, aquilo que interessa a ele. Não vai ser, não vou aprender várias coisas, eu vou aprender realmente o que me interessa. Por isso que precisa ter a intervenção. Até onde só aquilo que interessa está deixando essa criança, esse indivíduo, desenvolver nas suas demais áreas? Comunicação, na sua parte cognitiva, até onde? Então, por isso que precisamos, e o autismo, ele é classificado em 3 níveis. Era isso que eu ia perguntar. Eu já estava assim, pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar específico dentro do condomínio, mas primeiro vamos entender vamos entender sobre o autismo. Eu já soube disso que eles são 3 níveis. Explica um pouquinho pra gente, Alcione. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, vamos falar da criança. E dentro desse transtorno, nós classificamos em 3 níveis. O nível 1, que há uns anos atrás falava nível leve, moderado e grave. Mas hoje, na linguagem do autismo, é nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. Por quê? A quantidade de dificuldades que esse autista tem no longo da vida é a quantidade de horas necessárias de suporte para se tratar desse autismo. Então, vamos lá. O nível 1, ele é aquele autista que ele tem uma boa fala, ele fala e comunica. Ele é aquela pessoa que você na escola olha para ele e está mais quieto, isolado, mas ele está estudando, ele está entendendo, ele apresenta algumas dificuldades, ele apresenta, mas ele tem os seus comportamentos de repetição, repetitivos. Por exemplo, ele pode ser aquele aluno que antes de começar a estudar, ele tem que estar com a caneta de um jeito, o lápis ali e o apontador aqui. Porque para ele vai aprender o que a professora... Mas não dá pra confundir com toque, não? Não, porque ele apresenta outros, não é? Isso é um sistema ritmos deles, né? Não deve ser toque. Porque ele vai apresentar. Porque aí, o que acontece? Se você tira e pega, ele entra numa crise. E o toque, ele não entra numa crise. Ele vai brigar, mas o autista ele vai entrar numa crise e ele vai querer colocar aquilo novamente no lugar. O transtorno obsessor, não. Eu vou te cortar um pouco, mas vou até falar. Eu gosto muito de tênis. Tem um tenista muito famoso que se chama Rafael Nadal. Ele tá achando que ele tem autismo. Não tô achando. Mas ele, a hora que ele tá parado ali, ele vai lá, ele posiciona as garrafas. Não sei se o pessoal consegue ver, mas ele posiciona as garrafas exatamente iguais. E vou falar pra você, no começo da carreira, teve uma vez lá que um pegador de bola foi lá e mexeu na garrafa. Ele começou já, não toca nas minhas garrafas. Ele voltou lá e acertou as garrafinhas dele. Eu sei que é uma das coisas de jogo, entendeu? Eu falei de toque por quê? Vou falar até do tênis. Quando eu entro, eu não costumo pisar na linha. Eu tenho isso daí, falo, não vou pisar na linha. Entendeu? Mas acho que é toque. Mas daí o Nadal tem muito disso. Põe as garrafinhas dele ali, mas não mexe de jeito nenhum. E a gente fala de um gênio de esporte. Sim, mas vamos lá. Vamos lá, eu quero entender bastante. Se você coloca seu lápis e para você é sempre repetitivo, para você estudar todos os dias, o seu lápis, sua caneta e sua borracha tem que ter no mesmo local. Alguém for mexer, a pessoa fala, não quero que você mexa, ele dá uma explicação, porque o autista ele não te dá uma explicação. Eu não quero que você mexa. Por quê? Ele entra em crise. Entendi. Porque às vezes ele não consegue compreender e falar aquilo que ele está sentindo. É diferente. Porque no seu caso é superstição. Você não quer pisar na linha. Meu é superstição. Então, assim, é diferente a crise do autista. Mas eu tava vendo umas reportagens atualmente de que tem muita criança sendo diagnosticada. Soletrando, vamos lá. Luciano Huck voltando. Realmente tem autismo. Será que é esse tipo de confusão que até a gente está falando se é toque, se é superstição? Então, o que acontece?
O autismo, ele sempre existiu. Hoje, o autismo, se fala muito em a necessidade de conscientização do autismo. Vamos voltar lá. Nós estamos falando do nível suporte 1, que são aquelas pessoas... O que você conhece? O que é fácil você é o olhar? Ali, né? Não é, ele nasce no nível 1 mesmo. O que é fácil você identificar um autista? Aqueles que têm comportamentos estereotipados. O que são esses comportamentos? Mexer as mãos, sempre. Esses são os comportamentos. Esse você olha, você fala, ele é autista. Esse é fácil, você dar um diagnóstico. Dar um diagnóstico para quem tem o nível 1 é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o nível 1, ele não vai ter esse comportamento. Ele não vai ter estereotipias. Ele vai conversar, ele vai saber falar, ele vai estar ali no seu ambiente do condomínio. Vamos pôr isso no condomínio. Ele vai falar, oi, bom dia, porteiro. O porteiro vai falar para ele assim, olha, aqui está a sua correspondência. Ele pega a correspondência, ele vai ter praticamente uma vida normal. Porém, ele tem uma rigidez em seu pensamento e ele tem uma forma... a forma de você falar com o autista no nível 1, ele não entende piadas, ele não entende metáforas, ele não entende ironia, ele não entende. Se você falar assim para um autista, se o porteiro falar assim para ele, ô menino, você passou aqui, você tá com a cabeça no mundo da lua? Um autista no nível suporte, que ele ouve isso, ele vai ficar pensando, como é que eu vou estar com a minha cabeça no mundo da lua? A lua é lá, eu tô aqui. Como é que eu vou ter minha cabeça no mundo da lua? E ele vai ficar. Aí ele entra numa crise. E esse seria o nível mais leve. Esse é o nível mais leve. O autista no nível 1, ele pode namorar, ele pode casar, ele tem uma vida normalmente você tá falando quase perto de uma criança típica. É muito comum dentro de um consultório você pegar um paciente que tem um nível 2 ou 3 de suporte e quando você está para fazer o laudo, você faz uma entrevista e o pai fala assim, eu acho que eu sou autista, porque eu tive esses comportamentos. Nossa, essas manias que o meu filho tem, eu também tinha. Eu também não gosto de barulho, não me sinto bem no barulho. O nível de suporte 1 também não gosta muito do barulho. Eu não gosto também de barulho. Eu também não gosto de conversar, porque às vezes ele não entende o contexto daquela conversa, da mesma forma que uma pessoa atípica entende. Muitas vezes ele está rindo porque vocês estão rindo e ele quer ser aceito, então ele vai estar dando uma risada. Nível 2 e nível 3 de suporte, eles apresentam uma dificuldade na fala. O nível 2 tem uma dificuldade na fala, ele tem um atraso na fala, ele tem uma dificuldade no andar, ele tem mais crises, né? E mais estereotipias. Mais comportamentos repetitivos. Nível 2, nível 3, não pode ser que aconteça também no nível 1. É aquelas crianças que estão ali sentadas no condomínio e elas colocam tudo do mesmo jeitinho, tudo separado por cor. Vamos supor que um condomínio tem uns brinquedos e cada bonequinha é de uma cor. Então a menina vai lá sentar no condomínio, vai brincar lá no condomínio, ela vai separar. Azul, amarela, ela separa. Na mente dela, aquela. Depois ela vai brincar em outro brinquedo, ela chega e aquelas bonecas estão separadas. Ela vai ficar irritada. Ela vai colocar aquela boneca do mesmo jeitinho, da mesma forma. O nível 2 e 3, eles precisam muito mais de intervenção, muito mais de terapia. E quando eu falo intervenções, eu não estou falando de intervenções só psicológicas. Eles precisam de intervenções de fono, neuro, TO, às vezes nutricionista. Nível 2, nível 3, eles têm uma seletividade alimentar enorme. Por quê? A questão sensorial no autista é muito séria. Desculpa, eles são extremamente sensíveis. Aí você faz assim, mas como assim eu sou em alimento? Tá, você vai dar uma melancia, que ela tá um pouquinho gelada para o autista. Aquilo incomoda, ele não quer. Ele não come nada gelado. Tem autista que na seletividade alimentar não come nada crocante. Tem autista que não come arroz porque ele é branco. Feijão porque tem caldo. Então essas são as dificuldades no nível 2 e 3, que não apresentam no nível 1. Entendi. Tendo uma aula, né? Agora, já, hoje tendo uma aula realmente. Doutor Danilo, vamos começar também a colocar algumas perguntas. Eu acho que a gente entendeu um pouco sobre o autismo, entendeu até os níveis aqui.
E acho que seria importante a gente começar com algumas perguntas para relacionar isso ao condomínio, entendeu? Essa introdução é de extrema importância para as pessoas saberem de casa realmente como que é o espectro, né? Normalmente você não sabe falar, para mim é uma coisa só, não é. A gente descobriu que realmente tem níveis que pode ter a capacidade quase que plena, mas um nível mais agudo, né? Creio eu. Um nível mais severo. Eu falo que eu tenho amigos que têm filhos, entendeu? Tanto no nível mais severo, entendeu? Como nem tanto. Então realmente isso aí eu já acabei passando muito por isso. Tem uma pessoa na live aqui, ó, Kelly, que ela acabou de falar, sou nível 2 e me comunico bem. Inclusive sou formada em Direito. Eu quero dar meus parabéns pra você, Kelly. Meus parabéns mesmo. Muito legal isso. E acho que é muito bom pra gente ver isso, entendeu? Parabéns, doutora Kelly. Que bacana. Nós temos nível 2 formado em Direito, formado em Medicina, formado em vários campos. Nós temos profissionais que têm autismo e que às vezes ele nem foi diagnosticado, ele chega a ser diagnosticado aos 40 anos. Eu não duvido, eu falo não duvido não, eu acredito muito que isso aconteça. Acredito muito mesmo, ainda mais hoje em dia. Agora sobre a nossa introdução, a Luzi Barros, que está assistindo a gente, ela disse: que maravilha essa live. Pensei que ia ter informações apenas sobre condomínio, mas estou tendo aulas de tia. Transtorno do espectro autismo. O espectro significa vários indivíduos com várias características diferentes. É muito interessante, assim, acho que é muito importante hoje essa live, nosso podcast. A gente sempre fala bastante de condomínio, mas acho que a importância que tem, principalmente nesse mês, quando eu conversei com a Alcione, a gente deixou claro isso, né? Falou, o mês ideal seria isso. Ela mesma posicionou, falou, o mês ideal é esse, para realmente dar conscientização do autismo. Difícil falar também conscientização, viu? Difícil, palavra difícil. Daí eu falei, vamos lá, vamos levar realmente para tentar fazer isso. Agora eu queria saber o que, Alcione? Você vê situações comuns que os autistas enfrentam dentro de um condomínio hoje? Muito. Vamos falar da questão do barulho. Nós falamos aqui que a questão sensorial, ela é um problema, é uma dificuldade que os autistas têm. Então, o barulho para uma criança autista, um grito para uma criança autista, ela não é só aquele grito. Na mente dele, é um turbilhão de informação, é como se fosse uma bateria de escola de samba. Entendi. Entendeu? Então, um grito para o autista, eu não vou falar que ele entra em crise, porque eu acho que essa palavra no autismo eu aprendi com as mães autistas que eu atendo, que dói. Você fala assim, meu filho está em crise, não. O filho deu uma desorganizada, ele dá uma desorganizada, ele fica agitado, ele fica um pouco fora de si, a questão de um barulho. Aí vamos lá, vamos contar situações aqui. Como síndica, eu sempre recebi muitas reclamações de barulhos que aquela criança fazia, uma determinada criança fazia. Porque essa criança está fazendo barulho, porque é um barulho de bater, o que está acontecendo? E conversando com os pais, a gente descobriu que ele é um autista, né? É nível 3, suporte, já é um nível mais avançado de autismo. E em determinados momentos ele entrava em crise. Sim. E ele ficava batendo constantemente um objeto no chão, incomodava o vizinho de baixo. Então, qual foi o trabalho? Conversar. A mãe conversou, você conversa com o vizinho de baixo, olha, nós temos uma criança que é especial, a mãe já está tratando dessa criança, só que a medicação, para você, o uso de medicação, muitas vezes às vezes ela não se adapta a uma medicação, você tem que tentar uma outra medicação. Os autistas, eles nascem com o transtorno do autista, mas eles também, a grande maioria, tem várias comorbidades. Quais são elas? Dificuldades no sono, assertividade alimentar, eles têm problema no gastrointestinal, eles têm várias outras comorbidades. Imagina uma criança autista que não dorme. Difícil. Como ela não fica agitada. Então, a questão do barulho nos condomínios é uma questão muito, muito polêmica. E aí tem o outro lado que eu falei pra vocês. Não é questão só do barulho. Vai ter bastante perguntas sobre isso aqui. Né? Não é questão só do barulho que o autista faz. Eu vou contar uma situação aqui. Jogo do Palmeiras e Corinthians, final. Teve um campeonato aí recente que teve... Recente eu não quero nem saber direito. Então, mas teve aí recente. Sim. E aí, né, o povo fica fora. E aí ele grita, é gol!
É campeão! Grita pela janela. Grita tá pela na moda janela. isso daí. Né? Uma coisa, coloca aquelas bandeiras. Não, colocar bandeira, né? A gente sabe que é proibido. Este grito, ele foi responsável por desencadear uma crise muito severa numa criança autista. Nossa. Por quê? Os jogos são à noite. Né? Normalmente esses campeonatos são à noite. Por mais que essa criança tomasse medicação para dormir, o grito foi tanto que ele estava dormindo e ele gritou, ele acordou com aquele grito e ele desencadeou uma crise. E aí o que ele fez? Ele levantou e começou a querer destruir tudo. Ele causou barulho e o condômino embaixo ele tá bom. Então você tem que fazer o relato do pai, né? O que aconteceu? Olha, meu filho autista teve o jogo na final e começaram a gritar na janela. Ele estava dormindo, né? Eu dou a medicação para ele meia hora antes para ele dormir. Ele estava dormindo, mas o grito foi tão grande que ele acordou e ele entrou em crise. E ele entrou em crise, ele saiu batendo, quebrando tudo e querendo fugir. Que legal. O link tá com você também, Alcione, só para você saber. Doutor Danilo, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para o Alcione. Se quiser fazer alguma pergunta da própria página agora. O pessoal hoje à tarde mandou algumas perguntas. Eu vou fazer para o Alcione começar por... Eu tô falando longe do microfone aqui, a Mel já me chamou. Desculpa, Mel. Você fica andando. Desculpa, eu não consigo ficar parado. Eu sei que eu tenho que falar perto do microfone. Parece que é a primeira vez que eu tô aqui, mas vamos lá. Alcione, eu vou perguntar algumas coisas, porque realmente eu sei que vai tudo relacionar a barulho. Eu entendo que barulho é o maior problema que temos em condomínio. E não quer dizer que uma criança autista vai aumentar ou diminuir isso. Então a população realmente sofre com esse problema. Mas eu vou colocar algumas. Ó, primeira pergunta. Criança autista grita, chora muito, bate a cabeça na parede. Outros condôminos ficam desesperados dentro do condomínio, provavelmente num grupo. Teria o que fazer? Você acha que a mãe deve informar aos moradores que o filho dela possui o espectro autista? Eu acredito muito que toda informação ela é importante. Como é que eu vou compreender o seu problema se eu não sei o que se passa? Então, se a gente fala de uma inclusão do autismo dentro do condomínio, nós temos que falar da aceitação que o meu filho é autista dentro do condomínio. Então, legal, então isso você entende ser bem vantajoso. Isso, então assim, é muito importante sim. Se ela não quer falar, eu vou além. Não espere o laudo se aquela criança tem, porque o laudo no Brasil, o laudo demora muito. Não espere o laudo. Se a sua criança, ela já apresenta uma desorganização, crises, quando ela escuta um barulho, quando alguma coisa sai do lugar, quando ela vai sair da rotina, olha, síndico, se você não quer falar para os seus vizinhos, olha, eu estou com meu filho, que ele está sob avaliação da hipótese de ser autista. E existe comportamentos que ele faz dentro do apartamento que pode incomodar meu vizinho. Mas enquanto ele não tiver o laudo, eu não tenho muito o que fazer. Eu tento, porém eu não consigo. E aí é muito interessante a mãe, se ela não quer falar com os demais vizinhos, porque às vezes a mãe ela demora muito para aceitar o seu filho às vezes. Você não quer ter um filho, você quer ter um filho autista? Ninguém quer ter um filho autista. Quando você gera uma criança, você faz sonhos, planos. Eu falo muito. Quando uma mãe de uma criança típica, quando ela ganha aquela criança, qual é o sonho dela? Qual é o planejamento? Meu filho vai casar, meu filho vai fazer, né? Vai ser doutor. De uma criança com autismo, eu tenho que viver o máximo que eu conseguir para o meu filho não sofrer tanto preconceito. O que vai ser do meu filho? Sim. E barulho é bem complicado, que é aquilo que você estava falando. É o barulho para os dois lados. É os dois lados. É o que causa barulho. É o autista que consegue causa ouvir um barulho muito alto. Inclusive a Kelly que estava falando aqui, ela falou assim, os vizinhos não respeitam que eu tenho autismo e falam alto. E o autista que quando tem crises causa uma série de barulhos. Entendeu? E aí vai caber ao condomínio tentar tomar atitudes. Sim, se a mãe procura o síndico, eu acho a mãe tem que, não quer assim, olha, eu não quero falar com os vizinhos, mas se a mãe procura o síndico, fala, olha, meu filho é autista. Esse síndico, ele vai ter argumento para falar com aquele vizinho. E ele vai acompanhar. Ele vai acompanhar, olha, reclamação, se chegar no extremo de ter muitas reclamações, fala, olha, mãezinha, o que está acontecendo, né? Você está tratando? Ele já está tomando medicação? Como é que está isso? Às vezes as pessoas falam um grito, gente,
não é só o falar alto, já é um grito para o autista. Sim, e falar alto, eu tomo por base com a minha Uma filha coisa- de 3 anos, ela Uma coisa que as grita. pessoas não têm ideia. A porta corta-fogo do condomínio. Quando ela bate às 3 horas da manhã e dá aquele eco gigantesco. Aquilo. Sim. E é uma coisa que o síndico poderia avisar os condôminos. Olha, essa porta corta-fogo, vocês só vão usar isso. Sim, pra que é? Em caso de incêndio, né? É. Ou sair se o elevador não tá funcionando. Muitas vezes o elevador não tá funcionando. Mas aquele bater é uma coisa tremenda. Outra coisa que tem em condomínio, que é muito sério, latido de cachorro. O latido do cachorro causa. Eu acho que assim, vou até colocar, pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu tô vendo que tá crescendo demais aqui, tô bem feliz. É bom lembrar, a gente não falou isso no início, mas a gente tá falando realmente hoje com a psicóloga, Alcione. A Alcione veio falar sobre autismo, mas ela foi síndica por muito tempo. Então, ela tem propriedade para estar falando realmente de um condomínio, por isso que a gente quis trazer ela por saber de condomínios. E por ser especialista. Ser especialista em autismo, né? realmente em autismo. Hoje não está mais na área da sindicância, quer se dedicar somente a essa, que pelo que ela passou, que ama muito. Então a gente trouxe ela para explicar bastante sobre isso. Tem até uma pessoa que criticou o síndico, que fala que o síndico não sabe nada. Que bom que alguém está aí para falar hoje, ó. Nada melhor que uma pessoa que foi síndica por muito tempo e hoje realmente trabalha diretamente com o autismo. Eu acho que assim, eu vou dar minha opinião agora. Falta muito nos condomínios, entendeu? Essa parte de comunicação. Eu acho que os condomínios deveriam ter essa comunicação. Eu entendo que seria importante ter um projeto, entendeu? Para levar isso para dentro dos condomínios. Tanto é que, Alcione, se tiver um projeto futuro, a gente ajuda até para tentar levar para os condomínios, para as pessoas entenderem. Eu deixo bem claro mesmo. Quando me passam alguma coisa, eu falo, nós temos que saber, entender e caminhar juntos. Não só criticar. Porque criticar é muito fácil, né? Ah, tem uma criança fazendo barulho. Já ouvi os maiores absurdos do mundo. Entendeu? De uma criança autista. Ah, criança autista no condomínio. Sim, ela tem direito de morar no local que ela bem entender. Isso tem que ficar bem claro. Eu já escutei isso de alguém e fiquei bem bravo. Ela tem direito de morar, ela tem direito de brincar na área de lazer. Crescer, ela tem se direito de se divertir. desenvolver como qualquer criança típica. Lógico que com um olhar diferente. E esse olhar, eu convido aos síndicos e eu me coloco à disposição de estarem nos condomínios e fazendo palestras de conscientização. Isso eu acho que é interessante. Porque até é no final acho importante. legal você colocar seu... Se já quiser falar também seu Instagram, Alcione. Alcione Ramos Psique. Alcione Ramos Psique. Pessoal, depois a gente vai colocar nos cortes aí para poder ver realmente. Mas isso é importante, entendeu? Que as pessoas saberem, terem esse conhecimento. Claro, gente, a gente vai dar alguns cases de sucesso aqui para vocês poderem entender o que o escritório já fez. Eu entendo também que aquele pai que sabe, provavelmente meu filho tem um autismo, ele não vai atrás de um tratamento, ele não liga para aquilo. Ele usa aquilo, né? Na verdade, se diz, meu filho vai fazer barulho mesmo, deixa, aí sim eu acho que tá errado. Aí temos um limite dentro do condomínio, né, doutor Danilo? É aquele pai que se esconde de suas obrigações atrás do transtorno do filho, não vou fazer nada porque ele é autista, vou deixar ele fazer, não vou tomar as minhas providências. Ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar, não vai ser preconceito, eu vou processar. Que tem muito isso também. E tem aqueles que existem, infelizmente, aqueles que eles se aproveitam. Vou Sim. contar uma situação como síndica. Na área comum, no hall dos andares, não é permitido nos condomínios as crianças andarem com aqueles brinquedos motores, aquelas bicicletas, aqueles carrinhos. Não é permitido para nenhuma criança. E isso é regra em condomínio, certo? Sim. Eu tive um caso de um pai que ele pegava o filho dele autista e andava naquela área. Ele andava por tudo. E aí eu conversei com ele. Filho, olha, vamos lá. O seu filho é autista. Eu entendo. Mas você tem que entender que nem um autista e nem uma criança normal pode andar nos halls e nem aqui com esses brinquedos. São sujeitas às regras da mesma forma. Essa é uma regra a qual não está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Sim. Ao contrário, conforme o seu filho vai desenvolvendo no autismo, ele vai aprender que isso não pode. E eu não vou deixar. Porque isso é importante. E sempre aquela conversa. Mas é porque meu filho é autismo. Ok, o seu filho é autista, ele tem um transtorno. Porém, a regra é, não pode.
E se não pode para um, não pode para todos. E o andar aqui não é algo para tratamento. Não vai desenvolver o seu filho, né? Se para outros lugares você pode. Agora ele já está aprendendo aquilo que é errado. Sim. Agora tem uma pergunta aqui, Dr. Peterson, que é para você, que foi enviado agora na live. Tem um filho de 6 anos autista, a vizinha joga coisas do quarto andar, infringe várias regras condominiais na sacada dela, e ele, vendo isto, está com medo de brincar na sacada. E o síndico nada faz. Vamos lá. Já começa que é proibido jogar qualquer coisa da sacada, entendeu? Essa pessoa realmente tem que ser penalizada, notificada e multada. Eu imagino que ela não tem o intuito de afetar o autista, mas acaba acontecendo pelo que a Alcione deixou bem claro. O que tem que fazer nesse caso é penalizar de acordo com realmente a convenção e o regimento interno, notificar primeiro pelos objetos atirados e depois multar. E dependendo do jogar da sacada, multa direto. Já tivemos casos lá, né, doutor Danilo? Já, mas o síndico nada faz, é isso, cara. O que faz? Sabe o que faz? Vai lá e notifica o síndico por escrito. Notifica o síndico por escrito, coloca no livro de ocorrência lá, eu quero ver se ele não vai fazer. Tem que chegar lá realmente, às vezes você só pede de boca, fala, ô síndico, tá acontecendo isso, você não pode me ajudar? Já que ele não resolve, vai lá e notifica. Porque daí numa assembleia, você vai poder cobrar ele. Fala, tô te cobrando, te notifiquei, coloquei isso e você não tomou nenhuma atitude. Até acertar alguém lá embaixo. Eu não sei se isso aí é uma passagem ou não, mas imagina, pode ser até uma criança, gente. Uma criança pode jogar alguma coisa, mas uma criança jogando o controle de uma TV, de um prédio de 25 andares, se acertar alguém lá embaixo, pode ter certeza que vai ter uma consequência muito grave. Então, a gente entende que aconteceu, foi sem querer, notifica, entendeu? A primeira vez, mas se der continuidade, tem que multar sim. Você me lembrou um fato. Sacada. Um condomínio. Eu tive um episódio, recentemente, logo no final da minha sindicância, que eu, assim, fiquei não assustada, né? Porque você lidar com autismo, então você espera algumas situações. Eu comecei a receber ligações falando que a vidraça do condomínio estava cheia de ovo. Na hora, eu fiz a ligação. Vidraça, comecei a ver o andar, falei, já sei quem foi. Nós temos um autista, tinha um autista no condomínio, que ele tinha o hiperfoco num desenho, um determinado desenho. E esse desenho, o personagem pegava algo branco e jogava. Que bacana. Eu não consigo nem como é que notifica isso. Aí eu já não é pra ser síndico, não. E assim, aquilo que eu falo, existem os pais conscientes, né? E nunca que a mãe dele ia adivinhar que ele fosse pegar a bandeja de ovos, que é branco, e fosse jogar. Quando eu comecei a receber as mensagens, eu falei, isso eu já sei de quem é. E tinha mensagem, pelo amor de Deus, o meu filho fez tal atitude, o que eu posso fazer? Falei, olha, 9h30 da noite. Eu entendo o que seu filho fez, já está tendo reclamação, eu vou falar para os condôminos que foi uma atitude de uma criança, até essa moradora ela não gostava que se pusesse, uma atitude de uma criança. É um direito dela. A criança tem, pelo Estatuto de Criança e Adolescente, pelo ECA, de brincar, não jogar ovo pela sacada, mas tem o direito de brincar, né? Eu falo com os moradores, a mãe resolve. No dia seguinte, a mãe resolveu, né, aquela situação, e ela falou, olha, Alcione, pensando no que aconteceu, eu vou fechar minha sacada com vidro. Eu falei pra ela, você vai solucionar um problema. Hoje, ele jogou o ovo. Aqui é vidro. Nós não sabemos o que ele pode jogar amanhã. O autista, ele tem uma força maior do que uma criança típica. Às vezes, em momentos de crise, a gente fala que ele vira um incrível Hulk. Então, assim, se você puder, eu não posso obrigá-la. Poderia dar ideia. Se você puder fechar, aí ela fechou a sacada de vidro e foi resolvido o problema. Eu vi que tem bastante comentário aqui, até a Kelly deixou claro que fala assim, somos pessoas normais. E claro que são, entendeu? Isso é muito importante. Ela ainda colocou que somos apenas diferentes. Eles têm uma maneira diferente de compreender o mundo. E às vezes, eu posso falar uma coisa pra vocês, a maneira mais pura. Não, o papo tá sendo ótimo. Eu tô sendo sincero. Eu, como síndico, claro que não ia punir ninguém mesmo desse jeito aqui. Então nem dava pra ser síndico nesse aspecto. Eu ia sempre querer conversar. Que eu não quero mais ser síndico? Eu entendo que tudo tem os limites, tá? A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nos limites. Mas você pega que nem a criança aí. Eu tô falando se eu fosse do térreo lá.
chegasse, tivesse cheio de ovo, a mãe falasse, aconteceu isso, meu filho viu um filme, fez isso, eu falo, ó, pode deixar que eu vou limpar. Eu tô falando, eu ia tomar essa atitude. Não se Não preocupe. precisa nem se preocupar que eu vou limpar, e se ele vir aqui, eu e ele vai ficar tacando ovo na rua, que também não tá certo, viu, gente? Pera aí. Também não tá certo, mas eu só tô falando que, poxa, é pela atitude. Então, acho que quando eu falo de entender e caminhar junto, pelo pouco que eu estudei, acho que faz parte disso, entendeu? Os moradores entenderem o que está acontecendo e realmente tentar andar junto com aquela família, auxiliar no que for necessário. Sim. Eu entendo que o barulho é um pouco mais complicado, que isso sim tem que ter limites, dá pra gente tentar conversar, tentar melhorar, e a gente vai chegar lá nas perguntas e nas respostas. Vamos lá. Agora mudar um pouquinho o foco entre moradores. A Baby Berg perguntou, o que fazer quando a portaria não respeita o autista como criança especial? E aqui eu já tenho uma pergunta para complementar, dizendo se há alguma forma de treinar os funcionários do condomínio para poder lidar com crianças com espectro autista. Vamos lá. Muito importante também saber que o autista, além do barulho, se ele tem uma questão sensorial, não é só o barulho. O tocar nele também é uma questão muito complicada. Alguns não aceitam, Não né? aceitam. Eles não abraçam, alguns não abraçam. Gente, eu até vou falar para Kelly, existem casos e casos, né? E você é um excelente caso de mostrar o quanto o autismo é normal e pode viver bem. Só precisava ser respeitado em alguns quesitos para nos encadear uma desorganização. O ideal é aquilo que eu falo. A partir do momento que você tem o conhecimento, tudo muda. Então seria interessante começar um curso, uma palestra, se você tem funcionários próprios que não são terceiros, do síndico conversar com eles. Olha, nós temos crianças autistas aqui no prédio, então a gente precisa que você tenha um pouco mais de calma, não fale alto, cuidado com falar com eles, não toque neles. Então, seria interessante, sim, fazer um trabalho de conscientização com esses funcionários do prédio, porque eles recebem primeiro, né? O autista passou pelo portão, o autista foi ali, ele foi pegar... Eu tenho um autista que ele é conhecido por todos os porteiros, ele é querido. E ele tem toda aquela coisa do ritmo, repetitivo dele. Você chega lá, tem que tocar a mão 3 vezes, fazer assim. Sim. E ele então, os porteiros já conhecem ele, né? Então é importante, sim, um trabalho de conscientização. Se é uma empresa terceira, pedir para essa empresa terceira, olha, eu preciso que você treine, que você traga palestras aqui para o condomínio, para que os seus funcionários aprendam a lidar com o autismo. Inclusive, eu ia falar, com relação à empresa terceira, hoje em dia, a grande maioria dos condomínios tem, é uma exigência que você como síndico, exigir da empresa, falar assim, ó, eu tenho bastante autistas no condomínio, exijo que todos os seus funcionários tenham esse tipo de treinamento para cuidar dessas crianças que eu tenho. Você sabe por que é importante? Vou contar outro caso de condomínio. A vaga especial hoje que você tem de acessibilidade em qualquer local é para deficientes físicos e autistas. Hoje é isso. E os condomínios, né, recente, praticamente todos têm. Hoje tem que ter, até 2% via de regra. E aí, deixa pro embarque e desembarque. Quando eu era síndica, né, eu tinha o hábito de fazer ronda no condomínio. Então eu aparecia no condomínio a qualquer horário. Certo. Qualquer horário. E 2 horas você sai, 2 horas eu passei lá. Em um determinado momento, numa madrugada, eu passei. E o porteiro, que estava de plantão, ele estaciona onde? Na vaga de deficiente. Eu não gosto de conversar diretamente com o porteiro, mas naquela situação eu falei assim, olha, posso te pedir um favor? Esta vaga, ela é para deficientes. Não estacione seu carro aqui. Primeiro eu perguntei, de quem é esse carro? Ah, é meu. Por que ele está aqui? Porque eu tenho que olhar ele para ver se não vai ser roubado. Ok, mas posso te pedir um favor? Essa vaga é para necessidades especiais. Mas aqui não tem ninguém manco, não. Eu só olhei e não falei nada. Liguei para a empresa terceira e falei, escuta, quando a gente fala de acessibilidade, hoje a gente está falando de várias questões. Não tem aquilo de 1 minutinho. Não tem 1 minutinho. É nem Só 1 minutinho, vou te né? falar uma coisa. Eu tenho 3 autistas dentro do prédio. Se o pai chegar de madrugada em desespero, ele não vai fazer baliza. Ele vai parar naquela vaga da inclusão para tirar aquela criança que muitas vezes foi socorrida, que muitas vezes está no momento de crise e ele precisa daquela vaga para ter acesso fácil ao apartamento dele. Então você passa orientação para o seu porteiro. Então, assim, é importante, sim, conscientizar.
ele não está usando uma vaga só de um deficiente físico, mas de uma pessoa que tem um transtorno que pode chegar numa crise e o pai estacionar ali e facilitar a chegada ao apartamento. É o que eu sempre falo, essa vaga não é sua nem por um minuto. Nunca. Se você realmente for uma pessoa portadora de necessidade especial, se for um autismo, ok. Fora isso, não, é só um minutinho, nem por um minuto. Eu também sou muito assim. Doutor Danilo, tem muita coisa aqui no chat, viu? Chat tem bastante. Legal o síndico profissional que ainda sabe administrar e lidar com questões profissionalmente. A Kelly falando de novo. Teve uma mãe aqui que é síndica também, ó. Sou síndica e mãe de autista, trabalho muito a conscientização sobre o autismo nos condomínios. É incrível como as pessoas não compreendem o TEA. Então tem bastante coisa ainda. Eu vou fazer uma pergunta das que mandaram hoje à tarde. Inclusive essa que você me passou agora, ela também tinha mandado à tarde, tá? Da sacada. Mas vamos colocar mais algumas coisas. Tem um vizinho que se incomoda com o barulho do meu filho autista. O que devo fazer? E olha aqui, observação. Sou síndico. Se tem alguma coisa que você acha que ele pode... O jurídico depois vai falar também, Alcione. Daí eu vou passar pro doutor Danilo aqui. Mas o que você acha que essa pessoa pode fazer? Porque tem um vizinho se incomodando. Bom, primeira coisa, ele já conscientizou que o filho dele é autista? Ele falou, olha fulano, meu filho é autista, ele tem isso e isso. Se ele já fez esse trabalho e esse trabalho não deu certo, o que eu aconselho ele é levar uma palestra sobre autismo no condomínio. Porque às vezes o outro falando... Ele é síndico e morador, ele então é síndico, ajuda então, assim, um pouco, né? E assim, ele sendo síndico pode falar, ele não quer tomar atitude porque é o filho dele e ele é síndico. Então, como síndico e como hoje nós estamos... Eu falo que hoje o autismo está sendo falado, ele está sendo discutido, muita gente quer saber de onde vem, o que é. Ele leva uma palestra de uma pessoa de fora para dentro do condomínio, ele pode, né, e ali ele vai se surpreender com a quantidade de crianças autistas que vai aparecer. E quantas pessoas vai levantar a bandeira dele. É bem provável, pelo que você está me passando, que muitas pessoas acabam falando, não vou falar porque eu não quero expor meu filho. Não quero expor meu filho. Uma palestra, ou se não conscientizar as pessoas, mais pessoas vão aparecer e falam, meu filho também é autista, e até, vamos falar assim, aumentar essa comunidade, ter algo assim dentro do condomínio. Sim, Pode até conscientizar o próprio vizinho que está reclamando, que vai entender as necessidades daquela criança. Eu acho que seria a primeira coisa. Eu acho que esse vizinho, ele nem vai na palestra porque ele vai falar que é favoritismo ao síndico, mas os outros moradores vão e eles vão entender a importância, o que é ser autista e o quanto esse pai do autista, ele sofre, porque ele sofre também. Sim. Ele também não dorme, ele também escuta o barulho e ele se sente incomodado por incomodar o outro. E o trabalho que você faz de formiguinha com os vizinhos auxilia ele a fazer as outras pessoas falar, pega leve, o autismo não é brincadeira, é sério, ele não faz porque ele quer. Às vezes, essa criança está com dor de ouvido e ela não consegue falar porque ela está com dor de ouvido, então ela vai bater a cabeça na parede várias vezes, porque eles às vezes não conseguem falar. O problema sensorial deles, a dor de ouvido é muito maior, eles vão ficar batendo a cabeça na parede e esse vizinho, ele precisa ter essa consciência, que às vezes aquele barulho que é feito pode ser por uma dor. Quando eles têm essas estereotipias, eles estão descarregando o nervoso deles. Então, para eles poderem se acalmar, então ele tem que entender. Pessoal, uma aula aqui. Eu não vou agradecer agora, que eu vou agradecer só no final, tá? Vou agradecer só no final, mas está tendo uma aula. Eu queria só parar um pouquinho aqui para, como eu falei de agradecimento, agradecer Baratinho Mix, Mercados em Condomínios, Eterno Pet, Memórias, King Telas Mosquiteiras e GS Seguros para condomínios. São nossos patrocinadores. Tá entrando mais 2 aí, então bem legal. Quero agradecer vocês por estar dando apoio pra gente aqui nessa página e no nosso podcast. Estamos crescendo de patrocinadores, isso é muito bom. Isso tá legal. Continuando com esse trabalho que a gente vem fazendo. Você quer ser patrocinador da gente aqui do nosso podcast, pode entrar em contato, manda mensagem lá na página que a gente coloca vocês aqui e fala do seu produto, da sua empresa. Doutor Danilo, quer falar mais um pouco aí? Vamos lá. Existe alguma forma de fazer os espaços comuns do condomínio ser adaptados para criança autista? Existem. Você pode, fazer algumas coisas sensoriais, alguns brinquedos que estimulam a questão sensorial. Tá. Então vamos supor, você faz um quadrado e ali você coloca pena para a criança pegar a pena, você coloca alguns objetos sensoriais. Você pode trabalhar a área sensorial do autismo.
Certo. Você pode fazer projetos, né? Chamar um especialista e falar, olha, eu queria ter um espaço para o autista. O que é muito importante no autista é trabalhar a questão sensorial. Então, quando vocês vão em movimento de autista, vocês olham, se vocês olharem, eles têm uma caixinha que tem pena, coisa simples, mas é para ensinar eles a tocarem. E outras crianças vão brincar também. Vão brincar totalmente. E vão ensinar. E aí é muito importante. Não ocupa tanto espaço. Não ocupa espaço. Você pode fazer o dia do autismo dentro do condomínio, desenvolver uma tela sensorial, um espaço sensorial e as outras crianças estarem aí ajudar aquele autista. Eu tenho um caso de irmãs gêmeas que ninguém brinca com elas porque elas não falam, mas elas querem brincar com as outras crianças. Então você aproveita e interage com aquelas crianças. Que bacana. Ó, vou colocar aqui, ó. Simone colocou. Alcione, ótima profissional. Vamos marcar para palestrar no Pitangueiras. Vamos lá. Deve ser a síndica. Deve ser a síndica Simone. Simone, obrigado pela audiência. Simone também, o condomínio dela faz parte da nossa carteira da Gomes São Jorato. Sim. Nós atendemos, somos advogados também do condomínio Pitangueiras. Bem legal mesmo. Vamos lá, acho que faltam 15 minutos. 15 minutos só, meu Deus do céu, eu falei que hoje... falaram dos nossos casos. Então, senão não vai dar não, pelo amor de Deus. Pessoal, tem mais algumas coisas para perguntar para a Alcione, mas eu falei para vocês que eu ia falar de alguns cases que a gente teve de sucesso no escritório. Eu vou falar de um simples que realmente tinha um barulho muito grande de um morador de cima e todo mundo reclamando no grupo. Todos reclamavam que realmente eram uma criança, um autista, só que fazia muito barulho e ninguém sabia. Daí até o dia que a mãe veio ao grupo e colocou: ó, meu filho é autista, descobrimos agora, todos estamos enfrentando a mesma coisa, então ele está no início de um tratamento. E infelizmente, uma das moradoras acabou atacando, entendeu? De forma mais veemente, grave e muito ofensiva. Tanto é que eu não consegui, entendeu? Lidar tão bem com essa situação. Mas o que a gente faz? E não só nesse caso. Eu marquei uma audiência de conciliação num Centro de Conciliação e Justiça, o Sejusc, e chamamos as pessoas. Então lá, sentaram à frente, tanto a mãe, as partes, que realmente era muito barulho, era difícil entender aquilo, e ali eles começaram a ter uma conversa, entenderam que aquilo é um tratamento, que todos estavam descobrindo, a criança ia passar por alguns tratamentos, entendeu? E nesse período, realmente, poderia ter, apesar que você não fala, poderia ter essas crises. Então, eles iam ter que saber disso, e é aí que eu falo muito, de andar junto, caminhar junto e entender. Aquilo ali realmente deu muito certo, tanto é que isso diminuiu bastante, a gente não teve mais problema com isso, tanto é que as partes queriam se processar, era absurdo, e a gente conseguiu resolver. Não só isso, né, doutor? Teve outro caso aqui também num condomínio aqui em Mauá. Foi bem complicado, porque os vizinhos de baixo eram idosos. E os idosos também têm direito. E a gente ficou nesse meio termo. E também o Sejusc ajudou bastante a gente. Ajudou bastante. Eu acho que é uma das formas que nós buscamos, porque você tem um conciliador de justiça, onde ele vai entender um pouco mais. E alguns Sejuscs ainda, você consegue ter conciliadores que são psicólogos. Então isso ajuda mais ainda, para poder colocar ali, porque às vezes as partes não sabem o que está acontecendo. Claro, eu como advogado, doutor Delino como advogado, parte técnica, então a gente vai lá e a gente não sabe, não adianta eu querer falar. Claro, estudamos para isso, a gente acaba estudando um pouco para não chegar lá sem saber o que está acontecendo, mas deu muito certo. Só desses 2 casos, a gente teve em torno de uns 8 a 10 casos no escritório. Foi. E todos foram um sucesso. Falar que depois não teve outros problemas que aconteceu, sim, mas todos foram um sucesso das pessoas entenderem que aquele barulho não é simplesmente porque o pai não está dando apoio, não está dando tratamento devido à criança. Ele está, só que a criança ainda está em tratamento, esse tratamento estava em modificação, e até realmente, isso agora falando de uma forma mais leiga, até acertar o tratamento correto, a criança poderia ter essas crises ou não. É isso aí. Agora tem uma pergunta para a senhora aqui, que quem fez foi minha digníssima esposa. Pode também? Eu posso só abrir um parênteses? Eu acho muito importante. Pode falar. As pessoas têm que ter consciência que nesse seu caso, a criança ela entrou em tratamento, mas um tratamento
por uma criança autista, ela demora meses para começar a dar resultado. Então é muito importante. Não é pastel, né? Que você Não vai é pastel. entrar e vai... Você não vai pegar uma criança autista que não fala, levar ela para o tratamento com a fono e ela não vai falar em um mês. O tratamento, muitas vezes, ele demora 6 a 1 a 2 anos. Por isso que é muito importante a intervenção e o tratamento quanto mais precoce. Existe muito aquela questão que falavam, e eu acho que era um mito, né? Que tinha que esperar 3 anos para dar o diagnóstico do autista. Não. Hoje você consegue dar um diagnóstico com meses. Sim. E quanto mais rápido esse tratamento vier, mais qualidade de vida ele vai ter. Então, assim, aos condôminos que têm esse problema, que, olha, meu filho já iniciou, não esperem que em 1, 2 meses o problema de barulho de vocês vai ser cessado, porque não vai. Antes da sua tia, eu vou ter que colocar essa daqui, viu? Andréia Silva. Alcione é uma profissional maravilhosa que tive a sorte de conhecer para o tratamento da minha filha. Gratidão, Alcione, por tanto carinho. Eu amo. Eu emociono. Isso é bom. Agora você pode perguntar. Não é da minha tia, da minha esposa. Da sua esposa. Ela perguntou aqui, ó. Como proceder caso um autista entrar em crise no parquinho e ele não estiver próximo dos pais? Primeira coisa, vocês têm que se manter calmos. Calma. Tenta acessar o barulho que tiver ao redor. Tenta, sabe, se tiver criança gritando, criança pulando, tenta acessar esse barulho. O autista, ele precisa criar um vínculo de confiança. Certo. Então, e não é só autista. Para você falar e educar seu filho, você tem que estar na altura e no olhar dele. Nós já temos um problema sério com o autista porque ele não tem um olhar, né? Então, o que você faz? Tenta excluir o barulho ao redor, abaixa até a altura daquela criança, em tom baixo, não grite com ele, fala, olha, estamos chamando seu papai e sua mamãe. Ele vai ter um momento de crise, ele vai chorar, ele pode se jogar, ele pode ter atitudes agressivas. Não tente tocar nele. Então, certo. 2 coisas importantes. O tom de voz que você vai usar com esse autista e não tocar. Porque às vezes você vai querer tocar e segurar o autista para que ele não se bata ou não bata nas outras crianças, mas você vai piorar aquela crise, porque ele não gosta de ser tocado. Então, assim, tire os ruídos ao redor. Se tiver alguns objetos perigosos, tire, né? Quanto menos pessoas ficarem ali, melhor. Vão chamando os pais dele, fale num tom ameno com ele, olhando nos olhos dele, vai falando. Se ele vier para cima de você, tenta segurar de uma forma que não toque muito ele. Sabe, no pegar, tenta fazer assim, porque ele já vai, como ele tem um problema de toque, quando você faz assim, tocar nele, ele já vai para trás, porque ele não quer ser tocado. Entendi. Pergunta boa, né? Pergunta boa. Espero que a resposta tenha sido boa. Ótima resposta. Deu uma lição pra gente como tratar em casos extremos assim. É assim, pessoal, a gente até falou da parte do Sejus, que de chamar uma conciliação é o mais importante. Acho que inicialmente tentar entender. As pessoas, mas eu tenho meu direito a descanso, porque eu moro embaixo, é muito barulho. Claro que tem, claro que tem. Mas você precisa saber se realmente aquela família está fazendo o tratamento, se está dando todo o amparo, se está dando todos os cuidados ao filho. Porque também, se não tiver, acho que a gente pode até cair num crime de maus tratos, né? Se ali se o pai fala, abandono não. incapaz. Imagina um autismo severo e o pai e a mãe não der atenção devida, se não falar, não, eu não vou dar atenção porque isso não é nada, ou se não é um absurdo de falar que é uma besteira, alguma coisa assim. Porque a gente sabe, infelizmente, a gente sabe que nem todos, entendeu, tratam da forma que deveriam ser, principalmente o filho. Sim. Então, a melhor coisa realmente é uma conversa, buscar isso com o síndico. Eu acho que esse intuito de dar uma palestra nos condomínios vai ser muito aceita. Já tivemos a abertura aqui de uma síndica aqui para poder iniciar no condomínio dela. Faço questão também de estar presente. Então, faço questão mesmo de estar lá, que eu acho que vai ser muito legal mesmo. Ó, tenho mais algumas... Quer fazer mais algumas, doutor Danilo? Porque a Mel já tá gritando comigo. Foi muito rápido, Mel. Eu acho que foi o mais rápido. Foi o mais rápido, pessoal, foi o mais rápido até hoje. A gente não conseguiu falar que foi muita informação. Porque ficou 2 advogados aqui esperando informação, o pessoal olhando querendo informação, a gente não perguntou. Foi ótimo. Alcione, existe você pode compartilhar com a gente algum exemplo de sucesso de inclusão de uma pessoa autista em um condomínio? Eu vou comentar com vocês, eu acho assim, o autismo,
Infelizmente, muitos pais, eles têm vergonha, medo, não é vergonha, medo do preconceito que aquela criança ou aquele indivíduo vai sofrer. Então, acho que o maior sucesso que eu tive foi quando eu conversei com os pais, isso já faz alguns anos, o primeiro caso de autismo que eu peguei no condomínio, deixando bem claro, eu sempre gostei do autismo desde a minha época da faculdade. E eu me deparei com voltei a deparar com casos de autismo dentro de um dos condomínios que eu era síndica. E os pais, no primeiro momento, eles não tiveram aceitação, porque é normal dentro quando você recebe o diagnóstico, isso, né? A não você aceitar. Não aceita, ou você vai culpar seu marido, culpado é meu marido, não, culpado é a mulher. Sempre procura, até que eles buscam conhecimento e eles sejam orientados para lidar com o autismo, cria um monte de situação. E eles, primeiro teve a negação e teve várias situações, e até que eu consegui convencê-los de que era importante as pessoas saber que o filho dele era autista, para que as pessoas respeitassem aquela criança, que parassem de gritar gol no jogo que tivesse, e que eles entendessem que não é uma frescura, mas é algo muito sério que vai além do controle dos pais. Então, acho que o maior sucesso foi quando eu consegui isso, e a diminuição, não tive mais reclamação. Entendi. Sobre aquela criança. Eu tive muita reclamação de outros barulhos, mas relacionados àquela unidade e àquele andar, não. Isso é um ótimo exemplo de sucesso, porque você trouxe um exemplo de sucesso que você não conscientizou o condomínio, você conscientizou os pais. A mãe, os pais. Eles têm que entender que é importante. Como é que eu vou te respeitar se eu não sei o que você tem? Sim. Né? Aquilo que eu falo, a partir do momento que a gente tem conhecimento, fica mais fácil lidar com a situação. Eu vou ter que achar uma aqui, porque tem algumas que o pessoal mandou agora à tarde e a gente não conseguiu responder. Então, Cione, qualquer coisa depois eu mando para você. Eu sempre falo que eu vou mandar, eu sempre respondo. Então eu vou mandar essa daqui para você poder depois me mandar a respostinha e a gente publica para ele. Uma que... isso é legal. Vai de encontro com o que o Danilo falou. Menino autista que sempre empurra as crianças no condomínio e já teve até algumas conversas com os pais. O que fazer? Tem o que fazer? Você acha que o síndico deve ir lá e conversar com o pai do autista ou algo assim? Sim. O autista... Porque às vezes assim, ele tem que seguir as regras também, né? Não, ele tem que seguir, mas assim, o autista, ele não sabe esperar a sua vez. Ele não sabe esperar a sua vez. Ele quer ir na frente, ele empurra. Ele não tem ideia do perigo, ele não tem dimensão de um perigo, do cair. Tem casos de autista que eles amam a altura e se jogar. Então é muito importante, sim. O síndico, ele pode, de uma forma delicada, falar: olha, eu entendo que seu filho é autista, mas vamos fazer o seguinte, vamos ensiná-lo, porque o autista, o tratamento com o autista é na repetição. Você tem que repetir. As intervenções são processos repetitivos. Vamos ensinar seu filho que ele tem que esperar a vez dele? Ele tem que esperar? Então, que o autista não pode estar sozinho. Que nem o Danilo falou lá. Ele não pode estar sozinho ali. Então, o síndico pode sim, olha, para não criar outra situação e para ajudar o seu filho, vamos ensiná-lo a esperar a sua vez? O autista não sabe esperar. Mas vamos ensinar ele a esperar? Olha, tá João e Maria, a sua vez é depois dele, é aqui. E aos poucos, ensinando, ele vai aprender. Aprende, então. Aprende. Ele não gosta de esperar, mas ele vai aprender. Ele não tem essa dimensão do esperar. Ele quer ir, ele não sabe que ele está passando a sua vez e que aquilo é uma fila. Ele não tem essa compreensão. Entendi. Isso são o nível 3 de suporte. Então é interessante, sim, o síndico pedir para que aquele pai comece a ensinar o filho na área de lazer a respeitar o momento dele. É uma regra também. Eu vou perguntar uma rapidinho, porque a gente tem mais 4 minutos, né, Mel? É só pra gente terminar no mesmo assunto, a pergunta segue mais ou menos o que a gente estava falando. Criança autista agressivo. Como os pais devem agir e como moradores devem agir quando são agredidos? Bom, se a criança ela tem um grau de agressividade que ela está agredindo o outro, nós precisamos entender se ela está tomando uma medicação. Ela precisa tomar uma medicação. Sim. E se essa medicação não está sendo suficiente ou não. A agressividade é muito normal no autista. É aquilo que eu falei. Se você tocar no autista, você vai piorar. Ele vai bater mais. Você falou que se ele vir pra cima de então, você, assim, se você fizer isso, ele não vai tocar em você.
A não ser que, se ele estiver muito descontrolado, ele não anda. Gente, é muito difícil você ver condomínio autista no nível 3 de suporte, que são esses casos, andarem sozinhos. Ele sempre está com o responsável. Sim. Então, é pedir para que aquele familiar interceda. Mas nunca revidar, nunca tocar, nunca gritar, para! Jamais. Pior, gritar vai ser muito pior. Não, porque aí se ele já está em crise, o grito, o barulho, faz o sistema sensorial dele desestabilizar, vai piorar a crise dele. Muito bom. Eu acho que assim, foi uma aula. Você quer... Tem 3 minutinhos. Tem alguma coisa rápida, senão eu vou agradecer mesmo. Qualquer coisa que eu perguntar vai demorar aqui. Vai, então tá bom. Pessoal, eu acho que hoje foi uma aula. Realmente foi uma dádiva. Esse mês aqui é muito importante. A gente vai continuar falando desse mês na nossa página. Durante abril todo, né? Nosso abril azul. Parabéns pelo azul. Parabéns pelo azul. Então, muito obrigado a vocês mesmos que nos assistiram. E vou pedir meu boa noite do meu amigo Danilo. Só tenho a agradecer a Cione, porque hoje eu aprendi muito. Não só as dicas, mas como tratar, como proceder quando a gente está diante de um autismo. Inclusive, quando tivermos outros processos, vamos utilizar tudo que falamos hoje para poder ajudar nessa conciliação das pessoas. Então, parabéns. Foi muito bom. Foi excelente. Agora, claro, depois de toda essa narrativa, de toda essa explicação, toda essa aula que deu pra gente, eu quero o seu boa noite, Alcione, e no final deixar também seu Instagram novamente. Eu vou deixar meu telefone. Pode, meu Instagram, né? Pode deixar seu telefone e falar bem pausado para o pessoal saber. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu queria deixar assim, meu boa noite. Quando eu deixei de ser síndica, eu deixei pelo autismo. Eu amava ser síndica, você sabe disso, Sim. Mas eu deixei pelo autismo. E eu me coloco à disposição dos condomínios para estar fazendo palestra, para estar fazendo conscientização. Se precisar de uma intervenção, conversar com um morador que não esteja, porque às vezes precisa, conhecimento, qualquer coisa, estou à disposição. Agradeço mesmo, a minha palavra sempre é e sempre fecho, gratidão. Tá ótimo. E o meu contato, isso aí. Né, do meu WhatsApp, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu trabalho com autista, então meu telefone ele fica mudo para ele não tocar na sala, então se me ligarem eu não vou atender nunca, mandem mensagem no WhatsApp, é 940125815. De novo? 940125815. E só uma coisa aqui, ó, a Chiquinha do Brasil Oficial falou, cheguei tarde, fica tranquila, porque vai ser disponibilizado a live integral mais tarde no feed do Condomínio Net. Tá bom, pessoal, muito obrigado mesmo. Hoje foi uma aula. Muito obrigado, Alcione, por ter disponibilizado tanto conhecimento pra gente. Doutor Danilo, parabéns de novo por tudo que você apresentou aqui hoje. Até daqui 15 dias. Agora, a cada 15 dias, a gente vai estar fazendo nossa live aqui. Então, daqui 15 dias eu chamo vocês de novo para poder fazer isso. E durante a semana eu estou fazendo de novo com o Alex, um outro síndico que é grande parceiro meu. Então a gente vai estar fazendo algumas lives. Mas essa aqui, o podcast, para você ter os cortes a cada 15 dias, para não deixar muito maçante para vocês. Mas se me pedirem bastante, vai voltar toda semana. Um abração e até dia 30 agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. As minhas respostas foram...